Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos conhecer como era feita a agricultura nos tempos bíblicos e por isso nós estamos aqui no Vale de Geena, no Vale do Inferno. Nós vamos descer nele, ver as espécies da terra de Israel e ver as técnicas de agricultura bíblica que são feitas aqui até os dias de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Nós estamos agora entrando no Vale de Geena e começando a nossa viagem no tempo, porque nós vamos ver como era a vida e a agricultura há mais de 2000 anos atrás. E vejam esse lugar lindo! E o mais surpreendente é que nós estamos no meio de Jerusalém, bem próximos ao Monte Sião e à Cidade Velha de Jerusalém. E eu estou especialmente emocionada de estar aqui nos dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos no Shnat Shemitah, no ano sabático. A terra de Israel, ela descansa um ano a cada 7 anos. Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. A origem do ano sabático está na Bíblia, em Levítico 25. Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando tiverdes entrado na terra que vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Como ouvimos, o ano sabático é somente para a terra de Israel, e nesse ano não se trabalha a terra, somente se faz trabalhos de manutenção, por exemplo, a irrigação. Mas imaginem o povo de Israel no Monte Sinai ouvindo tudo isso, que eles deveriam de deixar de cultivar a terra por um ano inteiro, sendo que a agricultura era literalmente a fonte de alimentos deles, uma questão de vida ou morte. Está escrito: e se disserdes, que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Deus promete abençoar a terra de Israel antes do ano sabático e assim não faltará alimento. E o povo confia na promessa de Deus, pois essa tradição segue até os dias de hoje. E tá um frio aqui agora, a temperatura é de 5 graus. E vocês podem ver que boa parte da terra está molhada. Mas isso aqui é uma exceção e não a regra. Por quê? Porque chove muito pouco em Israel. 60% de Israel é deserto e mesmo Jerusalém, que não é considerado deserto, chove muito pouco, chove somente no inverno. Isso quer dizer de novembro a março, mais ou menos, é época de chuvas, então é justamente agora que a gente está nesse momento na época de chuvas e por isso, se a gente quer fazer agricultura aqui, tanto nos tempos bíblicos como nos tempos modernos, se precisa irrigar. Então vamos ver como é o tipo de irrigação que se fazia aqui em Jerusalém nos tempos bíblicos. Como funciona a agricultura por irrigação? Se junta água, por exemplo, de uma nascente ou água de chuva e aí se constrói essas canaletas. Venham aqui comigo. Bom, vamos entrar no barro hoje, é para se sujar o dia mesmo. Vocês podem ver aqui tem a manivela e a gente vai abrir ela e a água vai começar a jorrar.
e ela vai correndo pelo canal e assim a gente abre as portinholas e a água vai correr por cada um desses canais. Bom, pessoal, vocês podem ver aqui o estado do sapato do dia de hoje. Não foi a melhor ideia vir de bota. Essa técnica de irrigação que acabamos de ver se chama shilhin e é bem diferente do que os cananeus faziam. Eles faziam irrigação Baal, que quer dizer irrigação que depende somente da chuva. Por isso, eles faziam uma série de rituais para o deus pagão Baal, que era o deus da tempestade e das chuvas. A Bíblia, em Deuteronômio 8, nos conta que a terra de Israel foi abençoada com 7 tipos de frutos. Porque o Senhor, teu Deus, te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. E o último deles é o mel, mas não é mel de abelhas como a gente está acostumados no Brasil. Que mel a Bíblia se refere nessa passagem? É o mel de tâmaras. E claro, aqui nesse jardim as 7 espécies estão presentes e a gente vai começar aqui vendo a tamareira, que está bem aqui do meu lado. Mas ela só dá frutos no verão e por isso agora está sem tâmaras. E este é o mel da Bíblia, o mel extraído das tâmaras. Outra das 7 espécies da terra de Israel é a oliveira. Vocês podem vê-la aqui em cima de mim. E dela se produz o azeite de oliva, que é importantíssimo nos tempos bíblicos. Para que ele era usado? Desde coisas simples, como acender lamparinas, também obviamente era usado para comer, ele era usado como remédio para feridas na pele e outras coisas, mas o azeite mais puro de todos, o melhor azeite de todos, para que ele era usado? Ele era usado e dedicado a Deus. Ele era usado para a unção de profetas e reis e também era usado para acender a menorá, o candelabro do Templo de Jerusalém. Mas como se produz azeite de oliva de azeitonas? Para isso a gente tem aqui uma fábrica de azeite de oliva igual dos tempos bíblicos. Então a primeira coisa que se fazia era colher as azeitonas. Podem vir comigo. As azeitonas eram colocadas aqui dentro e aí se girava isso por cima. Vou mostrar para vocês. Se girava essa pedra por cima e ela esmagava as azeitonas e criava uma pasta. Agora, isso aqui não é azeite de oliva, e sim é uma pasta que tem as cascas das azeitonas com as sementes, com tudo misturado, o azeite junto, e se colocava tudo isso dentro de uma cesta como essa. E agora essa cesta é levada até a prensa, que a gente pode ver uma réplica dela aqui. E aí se girava isso aqui até a madeira encostar e apertar a cesta. E aí a cesta servia como um filtro e o azeite de oliva ele jorrava por aqui e entrava dentro desse espaço. Então, numa fábrica muito parecida a essa, é onde se produzia o azeite de oliva usado no Templo de Jerusalém. Mas não só de azeite vive Jerusalém, a gente também precisa comer. Vamos ver como era a produção de trigo aqui de Jerusalém. Aqui nós vemos trigo e aqui em cima cevada. Eu sei que a agricultura agora ela parece bem bagunçada e ela tá por causa que é o ano outra vez sabático, é o ano de Shemitah. Tudo que vocês estão vendo aqui foi plantado
antes do começo do ano. Lembrando que o ano aqui em Israel começa em setembro, então a agricultura que a gente viu lá em cima, ela é de antes de setembro, ou agricultura que nasce de maneira espontânea. Vamos pegar aqui um pouco do trigo. Eu quero mostrar para vocês. Olha o tamanho dos grãos, que maravilha! E para que ele era usado? Claro, para fazer pão. Então aqui a gente está vendo a nossa sementinha de trigo. E a gente não pode falar de pão sem falar do pão e do vinho da última ceia. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é como se produzia o vinho nos tempos de Jesus. Vamos lá! Imaginem que se terminou agora a colheita das uvas e elas eram trazidas até esse local que em hebraico se chama Gat. Ele é um local de prensa de uvas para a produção de suco e vinho. Primeira coisa, se tira os sapatos e se lava os pés. Como vocês podem ver, precisa realmente, meu pé está todo embarrado. Se trazia as uvas até essa área aqui bem grande, se colocavam elas e aí as pessoas começavam a pisar. Por que se faz isso sem sapato? Porque a sola do sapato podia ser dura e quebrar a semente da uva e aí tudo isso ia ficar amargo. Então o fofinho do pé vai amassar a uva sem quebrar as sementes e aí se vai pisando e esse suco de uva vai e escorre por essa canaleta e cai aqui dentro. Se a gente tirasse ele na hora, a gente teria suco de uva e se a gente deixasse ele aqui por bastante tempo, junto com os fungos e tudo que tinha aqui, ele iria fermentar e aí viraria vinho alcoólico. E depois a gente pode pegar os nossos jarros, encher eles de suco ou de vinho e levar para casa. Então, será que eu levo na cabeça também? Não. Uma planta que aparece várias vezes na Bíblia é o isopo, que a gente chama em hebraico de ezov. E vocês podem ver ele aqui embaixo. Ai, que pena que não dá para passar cheiro pela câmera, mas isso aqui era usado nos tempos bíblicos para purificação. A gente conhece principalmente por duas passagens. A primeira delas fala do povo de Israel. Quando vai sair do Egito, Deus ordena a eles a sacrificarem um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro com ramos de isopo, molhar no sangue e passar nas portas. Então a gente sabe que essa foi a planta que foi usada para marcar os umbrais das portas antes da saída dos judeus do Egito e também a gente conhece por esse salmo. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. A agricultura nos tempos bíblicos era importantíssima, literalmente uma questão de vida ou morte, e boa parte do dia a dia da população girava em torno disso. O povo de Israel tinha técnicas avançadas de agricultura e irrigação, mas ainda dependiam das chuvas. Uma passagem bíblica que vemos como a chuva é importante é durante uma grande seca, Jacó e sua família vão ao Egito buscar comida, já que graças ao Nilo o Egito era menos dependente de chuvas. E essa história termina com os descendentes de Jacó como escravos no Egito. Eu quero aproveitar para agradecer o carinho e a confiança de vocês e anunciar que a caravana do Israel com a Aline lotou. Mas nós estamos organizando os novos grupos para 2023 e nas próximas semanas nós iremos postar eles aqui e no nosso site israelcomaline.com.br.
e espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho da agricultura, comida e cotidiano da terra de Israel nos tempos bíblicos. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar aquele like se vocês gostaram do vídeo. Um grande beijo e a gente se vê na próxima!